Vamos dar sequência, então, ao nosso projeto, nossa academia de clientes. Agradeço aí a participação de todos, aos gestores aí que liberaram suas equipes para estarem aqui, entendendo a importância desse momento para as nossas áreas de atendimento ao cliente e para a empresa. Hoje, o nosso workshop é sobre comunicação e postura corporativa. Para isso, nós vamos receber a Silvia. A Silvia ela é especialista em Customer Experience, experiência do cliente. Também, ela faz parte do Instituto Cliente Feliz, que tem como CEO a Gisele Paula, que ministrou aqui o nosso primeiro workshop. Antes de passar a palavra para a Silvia, eu quero perguntar quem já está aplicando as dicas, as sugestões realizadas pela Gisele Paula no primeiro workshop. Quem gostaria de vir aqui na frente e dar um relato objetivo sobre alguma dica que já está aplicando no seu dia a dia? Não é possível que ninguém queira vir aqui dar umas palavrinhas sobre alguma questão bem simples do dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Eu já não estou assinando meus e-mails com atenciosamente. Quem tem recebido meus e-mails já deve ter percebido isso. Eu boto um caloroso abraço. Mas foram inúmeras dicas, então gostaria de pelo menos 2 dicas que alguém já esteja utilizando no seu dia a dia desde o workshop com a Gisele Paula. Cassiano, tu não aplicou nenhuma das dicas, das técnicas sugeridas pela Gisele Paula no nosso último workshop? Boa tarde, gente, tudo bem? Bem, não que... eu aplico as dicas, porque já tenho um conhecimento sobre Customer Experience. Uma das dicas eu acho que é a fidelização, né? Toda vez que eu entro em contato com um cliente, eu tento de alguma forma me aproximar sempre e fidelizá-lo. Então, uma das dicas que eu utilizo no primeiro contato com o cliente é... desculpa, gente. Primeiramente, sempre ser receptivo. Além de ser receptivo, perguntar como ele está, se está tudo bem, como foi final de semana, como foi feriado. E eu acho que funciona bastante, dá bastante certo. Perfeito, muito obrigado. Palmas para o Cassiano. Atendimento 5 estrelas. Foi um dos pontos que ela abordou. Mais alguém aqui? Aê! Boa tarde. Agora eu me lembrei porque a gente teve um evento sábado no Gran Parque Moinhos, onde a gente recebeu os clientes. E um cliente me apertou tanto a mão que eu me lembrei quando ela nos sugeriu como é que a gente cumprimenta o cliente. E eu agradeci ele, porque tu vê que a pessoa está a fim de nos ouvir, de participar, e foi tão legal. E depois eu apertei com mais vontade ainda quando ele foi embora. Boa, Cacá. Obrigado. Palmas para Cacá. Isso aí, firmeza, confiança no aperto de mão. Obrigado, pessoal. Então, agora, oficialmente, passo a palavra para a Silvia. Silvia, tudo contigo. Obrigada. Então, boa tarde, né, gente? Todo mundo voltando do almoço. Vamos dar uma esticada aí, que eu sei, eu também acabei de comer, mas eu estou aqui na frente, então não dá nem para eu ficar com sono, né? Mas agradeço muito por estar aqui com vocês e nós vamos dar continuidade, então, a essa trilha que começou no mês passado com a Gisele Paula. E é uma trilha, então, que a gente vai falar muito sobre clientes, né? E agora eu quero ver, então, aqui, ó, ninguém se voluntariou. Eu quero ver se vocês estão afiados. E quem é que lembra aqui os 5 passos do atendimento 5 estrelas que a Gisele falou no mês passado? Alguém se voluntaria para lembrar? Só lembrar. 5 passos, gente, senão eu vou colocar o microfone. Observar, acolher, agir, antecipar e encaminhar. Encantar. Isso aí, gente. Então, quem é que está colocando em prática esses 5 passos? Então, vou relembrar aí. Observar. Que mais? Ih, ó, ninguém escutou. Acolher, agir. Ó, ela está falando. Antecipar e
encantar, né? O encantamento é o último passo, é a cerejinha do bolo, naquele bolo cheio de massa, recheio, massa, recheio. O encantamento está lá em cima. E, gente, primeiro quero dar as boas-vindas, então, para vocês, né? Cadê minhas boas-vindas? Eu sabia que eu ia... Aí, sejam bem-vindos. Por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje porque a Melnick entende perfeitamente que a experiência do cliente ela está na forma de como a gente se comunica, como a gente age, como a gente se posiciona. Então, nós vamos falar aqui hoje um pouquinho, vou trazer para vocês um pouquinho dessa consciência, na verdade, de saber realmente o momento de falar, de se apresentar de forma muito estratégica, porque isso, gente, vai trazer, inclusive, um grande impacto na trajetória de sucesso de cada um de vocês. Então, é muito importante. O que nós vamos conversar aqui, e, na verdade, vai ser um bate-papo, já vou avisar, porque, assim, eu adoro falar, mas eu não gosto de falar sozinha. Então, nós vamos falar um pouco sobre imagem, sobre comunicação, tanto verbal quanto não verbal, um pouquinho de oratória, que, já dando um spoiler aqui, é a junção da comunicação verbal e não verbal. Vamos trazer um pouquinho dos valores da Melnick, simplificação, transformação, zona de impacto, e, finalmente, a gente vai bater um papinho no final. Tá? Então, tudo isso que a gente vai falar hoje, além de ter um impacto na vida profissional de cada um de vocês, também vai trazer muita coisa para a vida pessoal. Então, é um treinamento para a vida, tá, gente? O que a gente vai discutir aqui, e eu já quero aproveitar e fazer esses combinadinhos com vocês, eu vi que no mês passado vocês foram super participativos. E eu vou ficar muito sentida, muito magoada se vocês não participarem comigo aqui. Tá? Eu falei, eu gosto super de falar, mas eu não gosto de falar sozinha. Então, a gente vai ter uma troca aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, levantem a mão. Se ficar chato, vocês também me sinalizem, tá, Silvia? Tá chato. Mas é muito importante que vocês estejam presentes aqui, porque o que a gente vai falar também envolve isso, essa atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente atende o cliente, um dos pilares a gente vai ver que é isso, tá? Então, espero que as expectativas sejam as melhores possíveis e que vocês saiam daqui colocando tudo em prática. Isso é muito importante e é um combinado que eu quero fazer com vocês, tá? De vocês praticarem realmente no dia a dia de vocês, seja no trabalho, no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, nos relacionamentos de vocês com pessoas que não são do seu trabalho, isso também é muito importante. Quem sabe, vocês já ouviram dizer que a gente aprende muito melhor uma coisa quando a gente ensina outras pessoas? Quem já ouviu dizer isso? Não é lendo, não é escutando, não é assistindo vídeo, é praticando. Então, quando a gente pratica, ao mesmo tempo em que está ensinando alguém, a gente aprende muito mais. E, de quebra, a gente ainda está ensinando outra pessoa, né? Eu coloquei ali que a gente ia ter um intervalinho, mas não vai ter, né, meninas? É direto, tá? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai falar aqui, como eu falei, tem muito a ver também com o nosso pessoal. Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês, e que vocês já colocam aí no pensador, tá? É que cada um de nós é uma marca, e uma marca pessoal. Então, tudo que a gente faz vai refletir ao nosso redor. Vamos fazer um comparativo. Pensa aí numa marca. Falem para mim uma marca famosa que vocês gostam.
Coca-Cola? Não sei se todo mundo gosta, né? Mas Coca-Cola, famosa mundialmente, todo mundo conhece. Se acontecer alguma coisa com a Coca-Cola, de vez em quando aparece, né? Isso na época que tinha garrafa. Tinha um rato dentro da garrafa do Coca-Cola. Daquela crise de imagem da marca. E isso precisa ser revertido muito rapidamente. Obviamente que essas marcas globais, elas fazem isso com muita rapidez. Mas pensar em você como uma Coca-Cola e que qualquer coisa, qualquer deslize que você cometa, isso vai se refletir em você como marca e na sua reputação. E da mesma forma, você hoje é um colaborador da Melnick. Pensar então que a sua marca pessoal hoje também vai refletir no poder e na reputação dessa marca para a qual você trabalha. É uma marca que você representa. Então, quando você fala, a marca responde. Então, toda a responsabilidade que você tem aqui, tudo que você faz aqui, é a Melnick. É a Melnick que vai responder. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso. Não só com a nossa marca pessoal, no ambiente pessoal, mas, principalmente, no ambiente profissional. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas questões de imagem, comunicação, comportamento, postura. E eu começo dizendo que a comunicação é o principal vetor que vai garantir que os valores de uma marca sejam representados. E aqui, quem conhece de cor e salteado os valores da marca Melnick? Vamos ver aqui. Cada um fala um. Fala um. Valor. Atendimento ao cliente. Temos um. Vamos ver. Vamos chegar lá. Qualidade. Isso está lá na entrada, hein? Eu tirei até uma foto. Mas olha aqui. Um dos valores, simplificamos o complexo. Temos foco na decisão. Quem aqui pratica isso todo dia? Aqui é para refletir, gente. Depois, clientes únicos, experiências positivas. Aí está mais ou menos o valor que você falou, né? O foco no cliente aí. Desafiamos limites. Aqui somos pessoas que trabalhamos com alta performance, gerando grandes resultados. Quem se identifica? Só o pessoal da frente? Ih, o povo está tímido, tá com sono. Vamos acordar, gente. Somos pessoas que transformam aqui dentro? Somos pessoas que transformam, estamos comprometidos com a transformação, com inovação, né? Temos responsabilidade com o futuro. Você tem? Tem humildade intelectual? Você está disposto a todo dia aprender um pouquinho mais do que você já sabe? Aprender hoje a você ser melhor do que for ontem? E ter humildade para isso? Não, olha, isso aqui hoje eu não sei, mas eu vou buscar, eu vou aprender, porque amanhã eu terei a resposta. Isso serve para o cliente, gente. Tá? Muitas vezes a gente vai ser confrontado, não tem uma resposta imediata. Precisamos ter essa humildade de falar, olha, neste momento eu não tenho essa resposta, mas eu vou atrás disso e até amanhã eu te posiciono a respeito. Ou, se isso for de manhã, até de tarde. Gente, cliente não gosta de esperar. É ou não é verdade? Todo mundo aqui é cliente. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de fato e entender que a gente quer as coisas resolvidas o quanto antes. Tá? Então, tenha essa humildade de aprender o que você ainda não sabe. E amanhã,
como eu falei no começo, compartilha com alguém. Traga isso, traga esse ensinamento que você aprendeu, compartilhe com o seu colega. Gente, conhecimento não ocupa espaço. E ninguém vai sair puxando o seu tapete porque aprendeu uma coisa com você. Tá? Ou aprendeu alguma coisa diferente, agora, pronto. Aprendi, agora ele vai ver só. Não, gente. Tá? Isso não acontece aqui, tenho certeza. E é uma empresa que tem investimento com propósito. E aí eu te faço essa pergunta. A gente viu essa lista de valores que essa empresa, que esta marca traduz. E que cada um de vocês precisa ter isso muito, muito bem incorporado, gente. Vocês são parte da marca. A marca, você fala, a marca responde. Então, tenham isso na ponta da língua. Porque quando chegar alguém, mês que vem, chegar alguém aqui, fazer a próxima palestra, vai perguntar quais são os valores. E eu sei que vai ter um monte de gente levantando a mão aí para falar, tá? Você traduz cada um desses valores quando você atende o cliente dentro dessa sua função? Você trata o cliente como oferece uma experiência única para esse cliente, simplifica as coisas para esse cliente, ou ele precisa se descabelar, chegar reclamando e falando que ninguém resolve nada, quando, na verdade, era só simplificar alguma coisa, era só resolver, gente. Mais uma vez, o cliente, ele quer resolutividade. E, mais uma coisa, ele quer agilidade. Tá? Hoje em dia, só resolver não basta, a gente precisa agilizar isso. De novo, eu vou falar, se coloque neste lugar, porque cada um de nós é um cliente. Olha só, pergunta. A sua marca, o seu negócio, o que você faz, está apenas existindo ou está conectado a um propósito claro e bem definido? Vocês têm um propósito claro e bem definido enquanto colaborador da Melnick? Ou vocês estão aqui só por estar? Não precisa me responder, mas eu quero que vocês reflitam. Nós estamos falando de uma marca de alto padrão. E aqui, tão importante quanto aquilo que o cliente recebe, é aquilo que ele sente. E vocês também se coloquem como clientes internos, que na verdade é o que vocês são. Então, aquilo que você recebe, é importante também como é que você se sente. E você, sabendo transmitir isso para o seu cliente, ele vai se sentir muito mais valorizado. Tá? E você vai estar cumprindo o propósito da marca. Você vai estar vivendo no seu dia a dia e transmitindo para esses clientes o propósito da marca. Isso vai fazer todo sentido. Tá? Agora eu vou precisar de voluntários. E aí, pensando em tudo isso que eu acabei de falar, em relação a esses valores, eu pergunto para vocês, se hoje a sua marca, se a sua imagem fosse uma marca, o que ela estaria comunicando? O que ela estaria comunicando? Alguém quer falar? Antes que eu chegue com o microfone e aborde a pessoa. Não? Você. Como é seu nome? Eu acho que ela comunicaria seriedade e empenho em resolver o problema do cliente. Uau, muito bem. Quer dizer que no seu dia a dia você vive isso. Você está sempre empenhado em resolver. Com agilidade? Muito bem. Quem mais, gente? Se a sua imagem fosse uma marca, o que ela comunicaria? Posso perguntar para você? Eu acho que no atual momento o acolhimento com o cliente. O que você faz aqui? Eu sou da gestão de entregas. Estou no Sim Boa Vista. E aí, numa fase final, clientes mais críticos, acho que o acolhimento, escutar eles, o que eles têm para dizer. Muito bem, muito bem. Mais uma pergunta aqui. Posso perguntar para você? Então, vamos lá.
Boa tarde. Thales. Acredito que objetividade, mas com um tom de simplicidade também, porque atividades no financeiro são bem complexas e mexem no bolso do cliente, que é onde é uma parte muito sensível, né? Então, acredito que trazer um pouco da simplicidade, tanto na fala quanto na postura, em um atendimento presencial, acho que é bem importante. Muito bem, Douglas. Então, você está vivendo um valor importante aí, que é simplificar o complexo, né? Trazer uma experiência única. Gente, palmas para os nossos voluntários. Gostei das respostas, hein? Muito bem, muito bem. Mas eu perguntei para vocês, então, que imagem que vocês estão aí comunicando? A marca pessoal de vocês, que imagem que ela está comunicando? E aí, a gente vai começar, então, falando justamente sobre imagem pessoal. E como isso pode ser realmente um ativo muito estratégico. No começo eu falei para vocês, a gente vai trazer, eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês saiam daqui com essa consciência de o quanto ser estratégico e intencional com a sua imagem, com a sua comunicação, com o seu comportamento, a sua postura profissional, isso vai trazer muito mais sucesso para a sua carreira e para a sua vida pessoal também. Então, saiam daqui com essa ideia. Tudo precisa ser intencional, tá? E aí, a pergunta que eu faço, o que é imagem pessoal? Para vocês aí, o que é imagem pessoal? Vou perguntar aqui na frente. É aquilo que a outra pessoa vê da gente. É a nosso quadro, assim, uma expressão que eu poderia usar. Nossa, ele foi assim, bingo. Bingo, tá? Eu confesso que eu estava esperando até outro tipo de resposta, mas ele já foi ali cirúrgico. Gente, a imagem pessoal é a percepção, tá? É como a gente se mostra para o mundo. É a percepção que o outro tem ao nosso respeito. Tá? Então, realmente, isso é imagem pessoal. Acontece, gente, que as pessoas às vezes confundem a imagem pessoal só com aparência. Não é verdade? A gente costuma ver muito isso até em programa de televisão, né? Nossa imagem... é o que você está vestindo, é aquilo que é o acessório que você usa. E, na verdade, a imagem pessoal, ela tem 4 pilares, tá? Um deles, de fato, é a aparência. Mas não é só isso. Além disso, a imagem ela é composta pela sua comunicação, seja ela verbal e não verbal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O seu comportamento, então é a sua postura mesmo, né? Você é ético, se você é confiável, se você é confiante, isso é como você se comporta. Então, é a sua postura profissional. E, gente, até um tempo atrás, a gente tinha 3 pilares com a imagem. Agora, a gente tem um 4. Que é a presença digital, que, na verdade, então, é o comportamento que você tem, seja na escrita, ou seja nos vídeos, seja tudo aquilo que você posta nas suas redes sociais. Vamos falar sobre cada um desses pilares com um pouquinho mais de detalhes e vocês vão me ajudar, tá? Então, como é seu nome? Henrico? O Henrico falou que a imagem, ela era a percepção, ele é um quadro do que você representa para as pessoas. E, de fato, tudo isso começa com a aparência, né? O seu primeiro cartão de visitas. É como você vai se apresentar para o mundo, é o seu cheguei chegando, certo? Então, a sua aparência ela vai falar antes de qualquer coisa. Antes de você abrir a boca, antes das pessoas conhecerem qual é o seu conteúdo, a sua imagem vai falar antes de você. Imagina, gente, se eu chegasse aqui, então eu vim aqui conversar com vocês, bater esse papo,
sobre imagem, comunicação. Imagine se eu chegasse aqui com um jeans rasgado, um tênis meio sujo, uma camiseta largona. Será que vocês estariam prestando atenção naquilo que eu estou falando? Estariam? Vocês iam acreditar? Nossa, o pessoal da Melnick trouxe uma pessoa super top para conversar com a gente. Cria aquele cenário, cria aquela expectativa. Aí chega a pessoa com essa aparência, toda relaxada. Fala, epa, alguma coisa aí não está batendo, não está tendo coerência. A pessoa diz que é super top, de repente está aí toda de calça rasgada, tal. Ah, gente, é o estilo dela. Mas será que é coerente? Será que está tendo match aí com o estilo, com aquele assunto que eu vim falar? Porque, de repente, se a gente tivesse aqui uma palestra sobre redes sociais, como se posicionar no TikTok de uma forma viral, de repente eu tá toda descolada, jeans rasgado, tal, poderia fazer sentido. Mas a pessoa vem falar né, numa empresa de alto padrão de excelência, em que a gente tem que atender os nossos clientes da forma mais qualificada, mais educada, mais polida possível, porque são clientes exigentes, vir falar com uma aparência desleixada não ia dar certo, né? Então, a aparência é esse impacto visual mesmo. E é aquele primeiro impacto. E, normalmente, gente, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, talvez eu não conseguisse reverter toda a minha credibilidade para falar com vocês se eu não estivesse com uma postura adequada ao momento em que eu estou. E isso é muito importante quando a gente fala de aparência. Sem nenhum tipo de julgamento, tá, gente? Estilos, que isso é um papo para outra história. Ai, Silvia, mas é o meu estilo. Eu gosto assim. Mas é importante saber que não é uma questão de estilo, é uma questão de adequação. Então, você precisa estar adequado ao ambiente onde você está inserido, pelo menos naquele momento. Tá? Da mesma forma que eu falei, deu toda desleixada dando palestra, será que seria a melhor roupa o jeans rasgado, o sapato, o tênis todo arregaçado lá, para eu ir para uma balada, para eu ir para uma festa, ou quem sabe até um casamento? Ai, mas é o meu estilo, eu sou assim. Mas não é o momento adequado, tá? Isso eu falei de roupa. Mas a aparência, ela também tem outros componentes. Que mais que compõe a aparência, gente? Falei da roupa, então pode ser um acessório, é o seu cuidado pessoal. A sua aparência, gente. E a gente todo dia vê o que eu chamo de sabotador de imagem. Você sabe o que é isso? Sabotador de imagem? Alguém sabe? Gente, eu não quero falar sozinha. Vou perguntar aqui na frente já. Gente, sabotador de imagem, como o próprio nome já diz, é aquilo que vai depor contra a sua imagem. Então, às vezes, são pequenos detalhes que, num atendimento de alto padrão, vão fazer toda a diferença. Quer ver um exemplo? Aliás, eu quero ver um exemplo. Vai, vamos ver aqui. Fala para mim, como é seu nome? A Dayana. Fala para mim algo que pode sabotar a sua imagem, a sua aparência. De repente, deixa eu ver. Ou uma roupa muito decotada. Exatamente, uma roupa muito decotada. É proibido usar? De forma alguma. Na balada, de forma alguma. No ambiente de trabalho de alto padrão,
não é o mais adequado. Então, é o que eu falei, a adequação. Que mais? Um outro sabotador de imagem. Barba mal feita para os homens. Exato, barba mal feita. Ah, mas eu estou deixando a minha barba crescer, e agora? Tudo bem, as pessoas vão entender que você está naquela fase, mas apara a barba, deixa ela alinhadinha. Você não precisa deixar ela crescer, pegando todo o pescoço. E aí tem vários exemplos. Então, ó, ela falou roupa decotada. Roupa muito justa. Ambiente de trabalho? Não combina. Roupa curta. Gente, de novo, sem julgamento de valor. Estamos tratando do ambiente profissional, tá? Roupa muito larga. Uma roupa muito desleixada, né? Roupa rasgada. Mulheres, unha descascada. Você pensa que seu cliente não vai ver? Dica rápida, meninas. Exato, tenha sempre um esmalte com glitter. Glitter, salva tudo. No dia que vocês me virem com um esmaltezinho com glitter, é porque eu não tive tempo de fazer a unha. Tirei o esmalte, que estava todo descascado, e fui lá e pintei rapidinho para o compromisso, tá? De verdade, salva vidas. Sabe outra coisa? Tem? Quem tem esmalte? Tem? Não? Mulheres também, isso é importante. Raiz do cabelo, ou branca, ou então você está com uma cor diferente, a raiz muito aparente de uma outra cor, principalmente branco. De novo, Silvia, estou deixando meu cabelo crescer, eu quero assumir os meus brancos. Tem jeitos da gente dar uma disfarçada sem que isso pareça desleixo, tá? Então, lembra, gente, você está em contato no dia a dia com o cliente. Principalmente se você atende presencialmente, tá? Alça do sutiã aparecendo? Legal? Não. Hã? Feijão no dente. Feijão no dente. Complicado, né, gente? Então, assim, lembra, eu falei uma palavrinha no começo, que vocês têm que sair daqui com ela colada na testa. Intencional. Você precisa pensar o que você quer causar. Qual é o impacto que você quer gerar neste cliente que você está atendendo. Então, você é de uma assistência técnica. Ah, eu quero chegar lá, chegando, tal. Não é esse o impacto. Mas chega lá, alinhado, arrumado. Precisa chegar lá com a roupa toda suja de tinta? Precisa chegar com a roupa meio suja? Porque você veio de um trabalho anterior e acabou sujando? Quem sabe se você tem uma roupa reserva? O cliente não merece receber um serviço, uma pessoa em casa que está desalinhada, gente. De novo, se coloca no lugar. A gente vai falar sobre empatia. Então, assim, tem gente que até não se importa. Mas é importante. Lembrei de outra coisa importante, principalmente de quem está na rua. O desodorante vencido. É sério. É sério, hoje está frio. E agora vai começar a esfriar. Então, não esqueça do desodorante. Você fica o dia inteiro na rua, até com frio, às vezes, precisa. E o contrário também. Um outro sabotador de imagem. Perfume em excesso. Tá? Às vezes a gente esquece disso. Perfume a gente gosta, a gente está acostumado. É aquele perfuminho de estimação. Então, a gente passa que a gente nem percebe mais o cheiro que exagerou. E que aí sim, aí chegou no ambiente de trabalho, está todo mundo lá espirrando. É alérgico. Às vezes não gosta do perfume que você está usando. Então, cuidado com isso. Está vendo que eu estou falando coisinhas básicas, né? Mas é sempre bom lembrar. Unha suja. Meninos da assistência técnica, esse recado é para vocês. Nada de unha suja, hein? O cliente não vai gostar, tá? Bom, fechamos sobre aparência?
Entenderam? Vão praticar? A partir de agora, vamos ser intencionais na nossa maneira de se vestir e tomar cuidado com os sabotadores? Fechou. Então, vamos agora para o comportamento. E aqui a gente está falando de postura, de atitude, né? A sua atitude molda a sua reputação. Gente, reputação é uma coisa tão séria. É uma coisa que a gente constrói uma vida inteira. E assim, um deslize pode colocar tudo a perder. Isso também para a reputação da marca que vocês representam. Não tirem isso do foco. Cada atitude que vocês têm quando estão trabalhando, precisa pensar, gente. Precisa ser intencional também. O que eu vou causar com isso? Qual o impacto disso para a minha marca empregadora? Tá? Vocês não podem deixar essa peteca cair. Então, condutas do dia a dia que te posicionam de uma maneira diferenciada aos olhares do seu empregador e do seu cliente. Lembra que eu falei que isso aqui também é para a vida? Né? Puxa vida, gente, o Henrico, cara bacana, respeitoso, pontual, confiável, postura positiva. Verdade, Henrico? Verdade. Tá vendo? Verdade, verdade. Cássio, né? Cassiano, o que as pessoas falam de você? Seja honesto, não precisa de humildade neste momento. Bom, gente, me contem, tá? Porque é possível, não sei. Mas eu acredito que eu tenho uma postura que eu considero a postura de acordo com o que a Melnick espera de um profissional, que é dedicação, com certeza, proatividade e, principalmente, estar disponível para auxiliar quando necessário. Perfeito. Seu chefe está aqui? É verdade? Concordo 100%. Parabéns, palmas para o Cassiano. Gente, isso é reputação. É aquilo que falam de você. Você quer ser conhecido como Cassiano ou você quer ser... Esse daqui só chega atrasado. E, esse aí, barril. Gente, a pessoa nem fala, só faz... Reputação, gente. Você quer ter essa reputação no seu ambiente de trabalho? Não quer, aposto que não, né? Porque, gente, uma hora a casa cai. Então, a gente não quer esse tipo de comportamento. A gente não espera esse tipo de comportamento de alguém que representa a nossa marca. Por quê? A reputação que você tem dentro da empresa é a reputação da empresa. Então, a empresa não vai te querer. Então, seja ético no seu trabalho, seja pontual. Prometeu que vai dar resposta para o cliente hoje? Dá a resposta para o cliente hoje. Senão você já vai falar, né, não é confiável. Pior, a Melnick não é confiável. Entende, gente? Então, esses comportamentos, eles precisam ser moldados, eles precisam ser intencionais também. Então, como você se comporta, e geralmente, viu, gente, relação de comportamento é como você se comporta no seu trabalho, é como você se comporta na vida. E não dá para fingir. Ou você é, ou você é. Tá? Então, assim, o que você espera que o seu cliente, ou, mais ainda, gente, o que você quer que as pessoas falem ao seu respeito? Isso é reputação. Tá? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que transmite confiança, que é relevante, que fala o que as pessoas precisam ouvir, por exemplo. Eu quero ser lembrada dessa forma. Então, pensa assim, como é que você quer ser lembrado? Ou você quer ser lembrado, então, com aquela pessoa irresponsável, que não cumpre horário, que prometeu e não cumpriu? O cliente... Você aí do CRM, que atende o cliente, que promete que vai dar resposta para ele
ele vai lembrar do seu nome. E aí ele vai falar, olha, o Ricardo, tomara que não tenha nenhum Ricardo no CRM, tá? O Ricardo me prometeu, vai ligar de novo, vai reclamar para o colega, né? Porque fala, olha, o Ricardo me prometeu uma resposta até hoje, de tarde, faz até 2 dias atrás, até hoje ele não me deu a resposta. Como é que vai ficar a reputação do Ricardo dentro da empresa? Olha, gente, o Ricardo não cumpre prazo. Olha, gente, o Ricardo deixou o cliente sem resposta. E aí esse cliente, esse cliente vai sair falando para os amigos dele, falar, olha, não compra com aquela empresa, porque ali, ó, o pessoal não cumpre o que promete, que é o básico do básico do básico. Vocês não aprenderam isso com a Gisele? É o mínimo, gente, tá? Ah, não, mas a gente encanta o cliente. Gente, o encantamento é a cereja do bolo. É o último passo dentro do ciclo. Certo? Primeiro, então, a gente tem que agir. Antes de encantar, a gente tem que agir. E agir, pelo menos no básico. O que a gente espera de um atendimento de excelência de alto padrão é muito além do básico. Tá? Depois, então, um outro pilar é a comunicação. A forma como você fala define como você vai ser ouvido. E aqui, então, a gente vai... Quando eu digo fala, eu não estou simplesmente falando da comunicação verbal, que é aquilo que você fala, que você escreve e que você também escuta. Nós vamos falar sobre isso também. A comunicação envolve uma boa comunicação, envolve também uma escuta ativa, uma escuta atenta. A gente precisa não só saber falar, mas saber escutar. Quem aqui já ouviu aquela história de que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para escutar mais e falar menos? Vocês já tinham ouvido isso? Pois é. Vocês praticam? Praticam? Joia! Então, gente, a sua comunicação, ela tem 2 vertentes, a comunicação verbal e a não verbal. Então, o que eu falei, a verbal é aquilo que você fala, é aquilo que você escreve. Cuidado com o português, gente. Olha o plural. Olha a concordância. Como é que a pessoa vai ler? Ixi, pessoa analfabeta, como é que está trabalhando nessa empresa? É isso que vocês querem? Eu tenho certeza que o seu gestor também não quer isso, né? Então, cuidado. Escuta atenta. O que é isso? Nós vamos ver mais para frente, mas eu já vou dar um spoiler. Esteja presente. Nada de ficar ali com o seu CRM aberto e aí um monte de aba, o celular do lado, o WhatsApp apitando ali e você olhando enquanto atende o cliente. Você precisa estar presente ali integralmente para esse cliente e escutar de verdade o que ele está falando, porque só assim você vai poder dar uma resposta que atenda a expectativa desse cliente. E que a gente já falou aqui, se você não souber a resposta naquele momento, vai atrás. Tenha humildade de procurar, de perguntar para alguém que tenha mais experiência que você, para o seu gestor, como é que eu conduzo essa conversa? Como é que eu conduzo essa negociação assim? Como é que eu fecho? Como é que eu encerro esse ticket? Vai atrás, gente. Tenha humildade, tá? E aí, outra coisa, a sua comunicação silenciosa. O que é isso? Comunicação não verbal. É aquela coisa que você fala sem emitir uma palavra. Tudo comunica, gente. Tudo comunica. Então, o que eu falei, a sua postura, e aí agora eu estou falando de postura corporal, comunica. Olha aí, tá todo mundo aqui, ó, com os ombros tudo caído. Ó, todo mundo aqui com sono. E agora eu vim aqui para trás, hein? Bora, gente. Vamos reagir. Senão eu vou começar a achar que aqui só tem
fracassado. Esses ombros para frente. Nada. Sua expressão facial, gente. Quer coisa pior? Que você está falando uma coisa, a sua cara está dizendo outra. Como diz a minha amiga, ela sofre de incontinência facial. Sabe? Gente, sabe aquele olharzinho assim? Vou até tirar o óculos, ó. Meu, o cliente viu. O cliente viu. Sabe aquela boquinha assim? O cliente viu. Então, de novo, segura, meu filho. Segura essa fisionomia, porque não dá. A gente percebe. Às vezes, gente, microexpressões a gente percebe. Então, gente, sorria. E no atendimento, seja telefônico, até no WhatsApp, a gente consegue manifestar aquilo que a gente está sentindo, a positividade. Dá para saber. O tom de voz na escrita, dá para saber. Eu trabalhei numa empresa, eu fui diretora de vendas de uma empresa, e eu capacitava mulheres, né? Basicamente mulheres, justamente para ensiná-las a ter uma postura mais profissional. Foi até por isso que eu caminhei para a parte de consultoria de imagem, né? Para gestão de marca pessoal. E a gente aprendia nessa empresa, que na época a gente trabalhava com telefone, não tinha nada de redes sociais, WhatsApp, então a gente fazia ligação, da gente ligar para os clientes com o espelho na frente, sorrindo, olhando para a nossa fisionomia, para transmitir aquilo que a gente, a nossa voz, a nossa fisionomia, através da nossa voz, para o cliente sentir. Então, o entusiasmo, a alegria, a felicidade. Oi, tudo bem? Eu estou te ligando porque eu queria te oferecer uma sessão de beleza. Gente, você vai querer? Não vai. Então, assim, sorrir abre portas, gente. Não custa nada. Não custa nada. Tá? Isso que a gente não lembra no dia a dia. Não custa. Bom dia para quê? Gente, só se for para você. Não! Vamos sorrir para o seu colega, para o seu gestor. Que cliente chato! Não tem cliente chato, gente. A gente precisa sair desse lugar de reclamação. Sabe, esse tipo de conduta não combina de novo. Vocês vão ficar assim, de cabeça cheia, de tanto que eu vou falar isso. Mas, contanto que vocês aprendam, eu vou ficar feliz, tá? Então, postura, gestos, expressões faciais, tom de voz, entonação, volume. Gente, o cliente está gritando, está desesperado, abaixa o tom. Fala baixo. Faça perguntas. Quando a gente começa a fazer perguntas para um cliente que já está mais exaltado, a exaltação é muito emocional. Ele está ali com um problema, ele quer resolver, e assim ele já foi em todas as instâncias, então agora ele vai gritar, porque ninguém resolve. Só que gritar é muito emocional. Quando a gente começa a fazer perguntas para o cliente, como é que eu posso te ajudar? Baixa o tom, modera a sua entonação, ele volta para o racional. Tá? Então, ele automaticamente vai se acalmando, porque ele começa a pensar e ver que aquela reação dele ali, às vezes, nem fazia tanto sentido. Então, aprenda a lidar. Lembra, observa, o primeiro passo do atendimento 5 estrelas. Observa, acolhe esse cliente que está ali nervoso, porque, de repente, ele não teve uma solicitação resolvida no prazo que ele gostaria. Gente, você já pensou? Um cliente... A gente está aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente viu, ano passado, as chuvas. Você já pensou? Água entrando o tempo todo porque a janela do cliente não está bem vedada, a casa dele está inundando?
e ele não tem isso resolvido, você ia gostar se fosse esse cliente? Não ia, né? Ele vai ficar. Gente, tem a ver com o lar da pessoa. A pessoa vai ficar chateada. Ela quer viver no melhor, aquele bem que ela tem. Então, a gente precisa ter esse nível de empatia, de entender, de resolver. Acolhe, age. Que mais? Falta 2. Ah, gente, vocês esqueceram. A Gisele vai ficar chateada, hein? Observar. Vamos relembrar. Não, calma, esse é o último. Observar, acolher, agir, antecipar e encantar. Vamos fazer essa roda girar, gente. Bom, por fim, a sua presença digital. Eu nem vou me atentar a isso, tá? Mas é aquela coisa, gente. Tudo que você faz nas redes sociais fica lá para sempre. Não sei que você apague, mas às vezes passa tanto... Facebook. Quem aqui que tem Facebook ainda? Ergue a mão. Ninguém mais? Nossa, que gente jovem! Gente, você lembra o que você publicou em 2012 no Facebook? Tá lá, né? Você lembra com quem que você estava? As fotos com quem você estava? Outro dia eu peguei o Facebook de uma pessoa que ela tirou todas as fotos. Eu falei, nossa, essa teve trabalho. Teve trabalho, porque assim, todas as fotos, desde 2010, que tinha uma pessoa junto, não tirou. Falei, aí sim, né? Mas, geralmente, a gente nem tem esse tempo. Muito menos essa disposição, né? Outro dia eu vi uma postagem de um rapaz que foi fazer uma entrevista de emprego para o Bradesco, trabalhar no Bradesco. Chegou lá, a recrutadora mostrou para ele um Twitter de 2015, falando mal do Bradesco. Tá? Então, assim, gente, você deixa pegadas virtuais, tá? Então, se atentem ao que vocês publicam nas redes sociais. Isso também faz parte da sua imagem, né? O que você quer que as pessoas vejam da sua vida? Você quer uma coisa mais pessoal? Quem sabe você faz um perfil, então, que você compartilha só com amigos, um perfil fechado para publicar suas fotos na praia, tal, na foto que você está toda marombada, e aí que você faz aqueles agachamentos, né? As suas redes sociais, se elas forem profissionais, coloque só coisas que tenham a ver com a parte profissional. E, de preferência, gente, aí é algo, eu sei que é muito pessoal e vai do critério de cada um. Mas a gente sabe que, hoje em dia, existe muita polarização de ideias, né? Então, sejam elas políticas, às vezes religiosas. Pensa, será que faz sentido para a minha vida ter que me posicionar de alguma forma? Ai, mas tem que se posicionar. Não, não tem que se posicionar. Tá? Muitas vezes, as pessoas não entendem que, muitas vezes, um posicionamento político ou religioso, ela envolve somente você. Agora, se você é um militante, se você luta por uma causa, levanta algum tipo de bandeira, e isso faz sentido, ok. Mas você precisa pensar nas consequências. Então, também, muito cuidado na hora de levantar uma bandeira, tá? Porque isso também pode resvalar na sua reputação e na reputação de quem? De quem, gente? Da empresa, tá? Da empresa. Então, cuidado, tá? Redes sociais também tem que ser intencional. Bom, rapidinho, para vocês acordarem, vamos para um momentinho mão na massa. Esse é só de pensar. Se vocês tiverem, quem tiver caneta, papel aí, pode fazer isso. Eu quero que vocês rapidamente
deem uma nota de 0 a 10 para cada um desses pilares da imagem, tá? Aparência, comportamento, comunicação e presença digital. Deixa eu perguntar aqui. Como é seu nome? Mariana, você quer dar as notas? Não pensei. Boa tarde. De 0 a 10. Minha aparência, acredito que um 8. Comportamento 9. Comunicação 8 também. E presença digital, acredito que 8 também. Parabéns, notas boas, hein? Gosto dessa autocrítica, tá? Vamos para mais um voluntário. Quem senta na ponta sempre tem mais chance. Como é seu nome? Jean. Dá uma nota aí de 0 a 10 para cada um desses pilares, por favor, Jean. Aparência, eu acredito que 8. Comportamento 9. Comunicação 9. E presença digital 5. Essa nota 5, vamos para uma pergunta delicada. Essa nota 5 é porque você não tem presença digital? Ou é porque as suas redes sociais elas estão bem problemáticas? Não são problemáticas, porque realmente eu não posto muita coisa mesmo. Tá. É, porque tem isso, né, gente? A nota baixa, ela pode ter aí 2 valores, tá? Ou você não tá tão presente digitalmente, ou então as suas redes precisam dar uma melhorada. Gente, quero perguntar aqui. Alguém deu alguma nota um pouco mais baixa para algum desses pilares? Refletiu e falou, eu acho que eu, de fato, preciso melhorar. Lembra? A gente também tem que ter essa humildade. Alguém deu alguma nota baixa para si mesmo? Opa, Cassiano! Conta para mim. Bom, eu acredito que, considerando todos os pontos que foram trazidos, eu acho que o meu Instagram pode dar uma melhorada. Então, cuidar. Eu tenho 2 Instagrams. Sim, tenho, mas eu acho que o que é público eu preciso fazer um ajuste ali de fotos. Acho bom fazer um ajuste, porque eu posso ir lá olhar o seu Instagram. Eu posso lá olhar, chamar você lá no direct, falar, que é isso, Cassiano? Não, a gente está rindo, mas é de nervoso, né? Muito bem, muito bem. Eu estou falando com vocês, depois eu quero saber dos gestores aqui, viu? Também, qual que é a nota? Todo mundo fazendo uma reflexão interna. Peguei alguns voluntários aí que toparam. Eu estou gostando super, que ninguém está se voluntariando, mas também ninguém está negando a minha abordagem. Então, estou feliz, tá? Estão cumprindo o combinado que a gente fez. Bom, gente, falamos, então, de imagem, de aparência, né? Vamos para um segundo pilar, então, que é a comunicação. E aqui a gente vai começar falando primeiro da comunicação verbal, tá? Que é, relembrando, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, então o e-mail para o cliente, o WhatsApp que você vai responder o cliente, tá tudo incluído aí, tá? E a escuta, que também faz parte da comunicação verbal. Só que não é uma escuta comum, gente. É uma escuta empática. Então, você vai escutar o que aquele cliente que está gritando, você vai escutar com presença ele falando, mas você também vai saber acalmá-lo, porque a Gi já ensinou e eu reforcei aqui, tá? Baixa o tom, a entonação, o ritmo. Fale, ele tá falando rápido, ele está ansioso, ele está nervoso. Fale com calma, baixinho, lento. Vocês vão vai começar a ter um equilíbrio aí, que daqui a pouco está todo mundo falando num tom moderado, numa velocidade moderada, e todo mundo se entendendo, tá?
Então, vamos lá. Bom, a gente tem um primeiro tipo de comunicação que a gente chama de comunicação passiva. Dá uma olhada ali na foto do rapaz, né? Eu estou trazendo fotos em todos os slides aí para dar uma ilustrada para vocês. Mas a comunicação passiva é aquela pessoa que evita conflitos, que, de alguma forma, não vai te valorizar e não vai te respeitar quanto você poderia, né? Então, se alguém se reconhece nesse tipo de comunicação mais passiva, dá para melhorar, tá? Dá para melhorar. Um curso de oratória, por exemplo, aprender a se expressar, a falar, a se soltar, fazer algum tipo de respiração antes de algum momento que te dá realmente aquela insegurança. Vocês acham que eu aprendi? Você acha que eu nasci falando aqui no palco? Não nasci, gente. Não nasci. Pelo contrário, sempre me eximi, sempre tive esse comportamento mais passivo, tá? Olha, vou me dar como exemplo. Sempre tive esse comportamento mais passivo. Na época de trabalho, na faculdade, por exemplo, eu tinha uma amiga do grupo que era a pessoa expansiva, super comunicativa, gostava de aparecer, não, só dava ela. Com quem que eu me juntei para fazer grupo? Com ela. Ai, vamos fazer um trabalho. Você fala, Patrícia? Tá bom, eu faço, aconteça. Até o dia em que um abençoado de um professor falou que todo mundo do grupo tinha que fazer uma explanação do trabalho. Gente, eu quis morrer nesse dia, né? Porque estava ali, na minha zona de conforto, Patrícia falando, arrasando, dando 10 para o nosso grupo. Ainda tinha isso, tá? Além de estar junto da boa ali, a gente ainda tirava 10, porque as apresentações dela eram incríveis. Até o dia que eu tive que falar. Meio que eu comprometi o grupo. E aí, hoje mais nem tanto, mas acho que na época eu era mais branquinha. Aí, gente, quem nunca? Subia aquele calor. Ia subindo, ia queimando. E aquilo subia no rosto, quando ia ver, eu estava um pimentão. E aí não saía, não conseguia falar, gaguejava, um desastre, tá? Só que aí outros professores também foram tendo o mesmo tipo de comportamento. Todo mundo no grupo vai falar. E aí a gente vai aprendendo, gente. Hoje eu chego chegando. Hoje pode ter milhões de pessoas aqui, eu vou falar de boa. Mas é um treino, tá? É um treino. Então, assim, não tenha palpitação se a sua comunicação ainda não está melhor. Treino todo dia. Lembra? Humildade intelectual? Vamos aprender? Né? Como é que eu posso melhorar? Coleguinha, você é super bom falando em público. Você pode me dar umas dicas? Ai, gente, hoje está cheio de coisa aí na internet, nas redes sociais. Nem sei, gente, não tenho muito intimidade com o TikTok, não, mas você põe lá no TikTok e aparece tudo o que você quer saber, né? O que você quiser ali. Dicas de comunicação assertiva. Tá lá. Vai ter uns videozinhos rápidos ali para vocês verem. Então, hoje não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Segundo tipo de comunicação. Esse eu falo que é aquela comunicação do chefe. Chefe, hein, gente? Aquele cara bravo, que é assim, rude, que gosta de impor suas ideias, não respeita ninguém, então xinga, fica bravo com o funcionário mesmo, trata mal, desvaloriza. É aquela comunicação chefe, tá? Que a gente conhece assim. Então, eu tenho certeza que essa aqui, no meu ver, é pior que a outra, porque ela acaba ofendendo muitas pessoas, né?
Então, isso aqui é um momento que você precisa ter cuidado na hora de falar com o cliente também. Porque será que, de repente, a sua comunicação ela não pode estar um pouquinho agressiva? E naquele ímpeto daquele cliente que está lá reclamando, bravo, você entrar nessa energia do cliente e começar a gritar com ele também? Isso aí não vai dar bom, né, gente? Não vai dar bom. E aí, de quem que é a culpa? Você falou, xingou o cliente, foi rude com o cliente. De quem que é a culpa? É sua? É da Melnick. O cliente vai lembrar, pode até lembrar do seu nome, mas ele vai lembrar da marca. Ele vai lembrar da empresa que maltratou ele. Agora que eu comprei, que eu deixei lá meus milhões no apartamento, na hora, né, no começo, tudo mil maravilhas. Venha, venha. Depois que eu comprei, vocês me abandonam. Vocês me tratam desse jeito. Então, olha, é um tipo de comunicação que, à primeira vista, ela pode parecer até objetiva, mas ela vai estragar qualquer tipo de relacionamento pessoal e profissional. E, gente, chamo a atenção para vocês aqui também. A comunicação entre vocês, tá? Entre os colegas de trabalho. Então, você se alterar, você tratar mal o seu colega, ser desrespeitoso. Tá, gente? Então, ó, tá falando em relação a todo mundo. Eu estou exemplificando o cliente, gente, porque nós estamos num treinamento voltados para clientes. Mas é para a vida, né? Não é só o profissional. Aí, temos o terceiro tipo de comunicação, que aí sim eu quero que vocês se atenham e aprendam. Se vocês ainda não chegaram nesse nível, hoje vocês vão dar o primeiro passo, que é a comunicação assertiva. Assertividade. Tem um slide aí que eu vou contar o que é assertividade. Mas é uma comunicação equilibrada entre a firmeza. Então, seja firme na sua postura, na sua conduta, naquilo que você acredita, principalmente se é o certo, mas, ao mesmo tempo, seja respeitoso. Não ultrapasse limites, tá? A pessoa que tem uma boa comunicação assertiva, ela vai ser clara ao expressar suas ideias, ela vai saber escutar, e escutar com assertividade também, né? Com uma escuta ativa, atenta, e ela vai buscar trazer soluções sem ofender ninguém, sem também deixar, sem se omitir, tá? Não vai deixar de responder. Olha, eu estou aqui, tá? É o estilo mais eficaz no ambiente de trabalho e eu diria também que no nosso dia a dia, né? E aí eu pergunto para vocês, gente, vocês estão ouvindo para entender ou só para responder? É aquilo que eu falei. O cliente... Pois não, senhor. Sim, sim. Ah, tá certo. Tá, nós vamos resolver. Quando? Qual era a solicitação mesmo? O que ele está querendo? Ok, eu vou dar um exemplo aqui depois de como a gente pode fazer isso. Mas vocês estão ouvindo para resolver? Então, de verdade? De verdade? Então tá. A comunicação assertiva, que é essa que eu quero que vocês busquem, ela também, eu coloquei aqui 4 pilares. Então, é o que eu falei, é uma comunicação que ela precisa ser clara. O seu cliente precisa entender exatamente aquilo que você está falando. Você pode se certificar disso. Vamos entender o passo a passo. Ela precisa ser respeitosa. Então, não ultrapasse o limite, tá? Não entre no jogo do cliente ou da pessoa que está ali
alterada. Aí você vai ficar ali no mesmo nível, não vai dar certo, não vai ser legal. Então, abaixa, respira, conta até 1250, sei lá, e acalma esse cliente, tá? Comunicação autêntica, genuína, gente. Fale aquilo que precisa ser dito, tá? Vem do coração. E ela tem que ser responsável. A gente, quando fala em comunicação assertiva, e aqui, ó, pode... Você está aí no celular, você pode prestar atenção em mim agora, que a gente tem que falar disso, tá? O que eu vejo por aí em muitas empresas que eu dou palestra ou que eu faço algum tipo de trabalho, as pessoas se eximem da responsabilidade. Ah, mas isso não é comigo. Isso é lá com o setor financeiro. Ah, mas eu sou do atendimento ao cliente. Isso aí é lá com o jurídico. Pode até ser que seja, de fato, uma atribuição que não está na sua alçada. Mas quando eu falo em trazer a responsabilidade para si, é isso. Você pode até falar, ah, ok, senhor João, eu entendi a sua solicitação. Quer dizer que o senhor está precisando emitir um novo boleto? Ok, eu vou entrar em contato com o financeiro e até o final da tarde eu envio este boleto para o senhor. É isso que é trazer a responsabilidade para si. Não é jogar para o financeiro. Olha aqui, financeiro, o seu João lá, é aquele e tal, ligou, está pedindo boleto. Gente, assuma a responsabilidade. É o financeiro, sim, que vai resolver, porque não está na sua competência. Mas você leva para o financeiro. Você não precisa jogar o seu João para o financeiro e aí, de repente, ele ficar passando de uma ligação para outra. Muitas vezes tendo que explicar novamente tudo o que ele está pedindo, porque daí você não se deu o trabalho de ler, né, o seu CRM. Opa, tá tudo lá, não tá, gente? Tá tudo registrado bonitinho. Então, isso é se comunicar com assertividade também, tá? Bota na testa. E o que é assertividade, então? Ali eu falei responsabilidade. Agora, assertividade é o encontro entre a coragem de se expressar e o cuidado com o outro. Então, a gente tem que saber ser assertivo, verdadeiro, genuíno, com coragem e cuidado, tá? Pensa sempre no outro, gente. Talvez, e aqui mais uma provocação para você, se isso não faz muito sentido para a sua vida, talvez seja o momento de você rever se esse trabalho faz sentido para você. Tá? É duro falar isso, é duro escutar, é duro até para mim falar, para eu falar, desculpa. Mas eu sei que é duro ouvir também. Só que é uma reflexão que precisa ser feita. Será que esse é o trabalho ideal? Eu não gosto de atender cliente. É aquilo que eu falei, cliente chato, só reclama. Eu só atendo reclamação o dia inteiro. Vamos mudar de atitude? Vamos ter mais respeito, vamos ser mais assertivos na nossa comunicação e trabalhar com o coração, tá? E aí a gente vai para a parte, então, da escuta, que é o que eu falei, que é super importante também, gente. Bora? Eu sei que eu tenho uma voz assim de travesseiro, né? Depois do almoço. Eu entendo, eu tenho empatia por vocês, porque eu comi um pratão também, tá? Mas olha, gente, a escuta ativa, ela é utilizada como uma forma da gente se conectar com o outro. Então, é aquilo que eu falei e que está faltando muito hoje, em termos de a gente estar com o smartphone o tempo todo. Porque a gente esquece de conversar. A gente sai para o restaurante com a família, em vez de conversar, em vez de trocar ideia, falar de planos, de sonhos, o
que a gente faz? Sai lá, eu, o marido, 2 filhos, aí senta na mesa, cada um pega o seu celular, um vai jogar, outro vai falar com a amiga no WhatsApp, o marido fica vendo Reels, e eu fico lá, assim, puxa vida, né? Era melhor ter ficado em casa. Então, quando eu falo em escutativa, é a gente realmente se conectar, tá? Ouvir com intenção, ouvir com coração, ouvir com presença. Então, eu estou aqui para te escutar. Seu João, eu entendo que isso pode ser um grande desafio, porque se trata do seu lar. Mas, então, lembra, acolhi. Eu te entendo, eu fui empático. Eu te entendo. Isso pode ser desgastante. Eu sei como isso é desgastante, porque se trata do seu lar. Mas eu vou resolver o seu problema e vou estar atenta e até até o final da tarde de hoje, até amanhã à tarde, eu estarei acompanhando a sua solicitação e te dou uma resposta. E dá, né, gente? Por favor, não tem esse discurso lindo, maravilhoso, e amanhã você esqueceu do seu João. Então, escutou o seu João? Então, mais do que escutar a reclamação que o seu João falou, é compreender que ele também tem sentimentos, entender as dores, as necessidades desses clientes, que são genuínas, né, gente? Na maior parte dos casos são genuínas, não são? Eles não têm razão, muitas vezes? Sim. Acho difícil alguém ligar para reclamar só para... Ah, queria reclamar. Já viram esse meme da mulher que leva o queijo na loja? Ah, eu quero trocar. Eu devia ter trazido esse vídeo. Quero trocar. Ah, tá bom, pode trocar. Não, mas você não vai reclamar? Ah, a senhora quer reclamar? Tudo bem, vamos reclamar. E aí ela reclama. No final, ok. Todo mundo ficou feliz. Já viram isso? Poxa, bobeei. Mas é isso, ninguém vem aqui reclamar sem achar que está na razão. Pode até ser que não esteja, mas ela está achando, né? Então, a gente precisa aprender a escutar isso com o coração, tá? E aí, aqui eu trouxe, então, os 3 passos para vocês aprenderem a fazer esse tipo de escuta empática, tá? Então, primeiramente, isso, então, acolhe, valida o sentimento. Olha lá, então, seu João, eu entendo como isso está sendo difícil para o senhor. Essa infiltração que está acontecendo no seu banheiro, de fato, pode ser muito chata, né? Até porque pode estar impactando o vizinho de baixo, né? Confirma que você compreendeu. Então, quer dizer que é isso? Às vezes o seu João não soube explicar direito, né? Reformula. Faça a pergunta de uma forma diferente. Simplifica o complexo. Vamos dar vida para os valores? Simplifica. Então, seu João, o que o senhor precisa, na verdade, é que a nossa assistência técnica vá aí avaliar a sua infiltração e faça o reparo. Certo? Certo, entendeu? Então, acolha, mostra que você está disponível para ajudar com atenção e com respeito. E aí, gente, aí você vai, acolheu, né? Vai encantar. Lembra dos próximos passos. Vai acolher, agir. E chega lá no encantamento. Chama a assistência técnica e fala para esse rapaz que vai lá fazer o trabalho na casa do seu João. Olha, primeira coisa, antes de entrar na casa do seu João, você vai colocar o próprio pé. Ah, mas o seu João... Não. É o padrão Melnick. Gente, você reforça. É o padrão Melnick de atendimento. Nós sempre entramos na casa dos nossos clientes com o propé,
Claro, a não ser que ele fala, não quero, não gosto desse negócio, vai deixar o meu piso mais brilhante, eu não quero ele fosco. Não, eu acredito que ninguém vai falar nisso. Começa. Então, vai começando o encantamento daí. Será que a pessoa está esperando que você vai chegar lá com essa delicadeza de estar usando um propé? Gente, em tempos que a gente teve pandemia aí, gente, é uma questão, é praticamente básico a gente colocar isso, né? Aí vai lá fazer o reparo. Ai, descasca toda a parede lá do seu João, deixa tudo lá. Limpa assim, meia boca. Não deixe, gente. Deixa impecável. Faz parte do seu trabalho. Faz parte do alto padrão. É o mínimo. Gente, desculpa, mas o cliente é o mínimo que ele está esperando, é que você limpe. Então, lá, mais do que limpa, deixa impecável. De preferência, até lava. Faz o serviço, resolve o serviço de forma rápida, que o cliente também está esperando agilidade. Né? Deixa bonito. Deixa a paredinha nova, infiltrada lá, passa os produtinhos lá e deixa tudo lindo, novinho. O seu João vai falar, uau! Encantar, não é isso? A gente ter esse efeito uau? Então, gente, tem que lembrar. Tem que lembrar. Olha aqui a Silvia lembrando vocês coisa básica, hein? Agora vocês vão acordar. Porque agora eu vou pedir para vocês ficarem de pé. A gente vai ter um momentinho mão na massa. A gente vai formar duplas, tá? Dupla, vocês vão fazer, tomara que você tenha bom relacionamento com o amiguinho do lado. Se não, vai ter agora, tá? Bom, a gente vai ter mais ou menos uns 4 minutinhos aqui para essa dinâmica. Cada um vai usar 1 minutinho, vai contar uma história, uma situação que vocês passaram no cotidiano. Não precisa necessariamente ser aqui no trabalho, que vocês tenham sentido um certo incômodo nessa situação, tá? A outra pessoa, não, ela vai só escutar. Ela olha lá. Ó, tem gente já apontando, eu não vou falar quem. A pessoa vai só escutar, não vai interromper, tá? E vai aplicar esses 3 passos da escuta empática. Quando a pessoa terminar de relatar, porque você está ali ouvindo, você está presente, está escutando. Como aqui a gente está no presencial, é importante que você, inclusive, linguagem corporal, comunicação não verbal, que você, faça assim que você está entendendo, que você está prestando atenção. A gente vai chegar na parte da linguagem corporal. Tá? E aí, a pessoa acabou de falar, faz os 3 passos da escuta. Olha aí, tá aqui, tá ali. Eu vou até sair da frente. Você vai validar o sentimento, vai reformular o que você entendeu e vai acolher com essa postura aberta, tá? Depois, a gente inverte. Então, 1 minuto para um falar, 1 minuto para o outro fazer a validação, a escuta empática, e depois vocês trocam mais 2 minutos. Bora? Vamos lá, vou botar meu reloginho. Falar um pouquinho, né? Eu vou botar essas dinâmicas mais para frente no treinamento, botar antes. Agora, eu quero uma dupla voluntária. Agora eu quero voluntário de verdade. Agora que vocês já estão mais aquecidos, já não estão assim mais tímidos, né? Já, nossa, quem que é essa mulher que está aí na frente? O que ela pensa? O que ela fala? Já tem aqui na frente, já tem voluntários! Ô, gente, eu sei que... Vou falar que tá a Viviane, o pessoal aqui. Eu sei que vocês têm um programa de reconhecimento, né? Eu acho digno que voluntários também ganhem pontos extras, tá? Não é? Gente, então eu quero saber de vocês, vou passar o microfone para vocês.
quais foram as percepções de vocês? O que, que vocês sentiram? Como é que vocês se sentiram ouvindo a solicitação do outro e aplicando a escuta ativa na prática? Vamos lá. Bem, então a senhora Flávia trouxe pontos relacionados à unidade dela, ao empreendimento. Ela trouxe que tinha uma infiltração. E eu pratiquei escuta ativa para tentar, de alguma forma, identificar o problema, entender o problema dela e trazer a solução o mais breve, com resolutividade. Ela estava bem histérica, então eu tentei dar o meu melhor ali, né? Sem interromper em nenhum momento. E eu acredito que deu certo, porque a senhora Flávia recebeu o retorno de que nós temos uma pessoa responsável, um assistente responsável, técnico, que iria comparecer na unidade dela para a resolução do problema. Graziela. E, assim, é importante, eu trouxe para o CASSI, eu atendo diretamente, sou da equipe de CRM, então a gente atende diariamente os clientes e, claro, que não tem uma fórmula e não é do dia para a noite que a gente aprende a ter uma escuta empática, né? Com o decorrer do tempo, eu aprendi a ouvir mais do que falar. Então, eu acho que é sempre válido também a gente pegar algumas dicas com os colegas, né, sobre atendimento. Então, eu sempre, quando estou ali, enfim, com os colegas, eu sempre digo que não tem uma fórmula mágica, né? A gente, no atendimento, a gente vai pegar diferentes perfis de clientes, né? E hoje eu trouxe essa cliente como um exemplo, porque ela é um desafio tanto para mim quanto também para a assistência técnica, que agora com a técnica Camila, que fica ali, enfim, atendendo ela diariamente. Eu acho que todos estamos enfrentando, né, diferentes perfis, mas não tem uma fórmula. Acredito que, com o passar do tempo, a gente consegue ir ajustando, azeitando a máquina, como diz o meu gerente. Palmas, gente! E aí, como ela relembrou aí, gente, voltando aos valores, né? Cada cliente é único. Então, por mais que, de repente, a gente tenha um script de atendimento, né? E, normalmente, isso é muito comum dentro das empresas, ter um certo padrão de como seguir, a gente tem que observar, acolher. Gente, vocês vão ter que sair até o fim aqui, falando, todo mundo em coro, os 5 passos do atendimento 5 estrelas. A gente tem que observar, acolher, agir, antecipar e encantar. E a gente pode fazer tudo isso neste momento, tá? Quando a gente está aplicando essa escuta empática, a gente pode encantar o cliente nessa hora, tá? A gente pode até tentar reverter uma primeira má impressão ruim. Dá para reverter? Dá. Tá? Às vezes o cliente ficou com uma primeira impressão ruim de vocês e com um trabalho mais personalizado, mais adequado ao discurso. Então, a partir do momento que você escuta o cliente, você vai... Escuta com precisão, né? Então, com essa atenção, você vai entender como é que ele se comunica, como é que está o tom de voz dele. Gente, tudo ao mesmo tempo agora, tá? O cérebro funcionando. Vai saber como vai ser o seu tom de voz para acolhê-lo, saber como agir, chegar até o processo de encantamento. É possível. E quando você atinge esse uau do cliente, eu tenho certeza que o coração fica super quentinho, não fica? Então, é aí que a gente tem que chegar todos os dias com todos os clientes. Tá? É nisso que vocês têm que pensar. Essa é a intencionalidade. A gente tem que acordar todos os dias e dar o nosso melhor. Então, se hoje o nosso trabalho envolve o bem atender o cliente, a gente tem que fazer isso da melhor forma. Combinado? Gostaram de praticar? Gostaram? Foi importante?
Agora é fazer isso corriqueiramente, tá bom? E é por isso que eu vou pedir aos líderes que façam uma nova rodada de reforço deste treinamento com as suas equipes individual, tá? Para que a gente possa aí, o pessoal possa fazer os mão na massas aqui que apareceram, que não foi possível a gente fazer hoje em função do tempo, mas que vocês possam, junto com as suas pessoas, evoluir no treinamento e evoluir nessa questão de postura que é tão importante para a nossa empresa. Tem alguns recadinhos importantes lá na nossa academia de clientes, que está ali no nosso QR Code. Nós temos até sexta-feira para cadastrar lá o Disque Picolé, que é uma das propostas da Gisele Paula, trazido no último treinamento. Quem ainda não publicou lá as suas ideias para a sua área, por favor, coloque, que nós vamos, a partir da semana que vem, levar as ideias para a Gisele Paula. Ela vai selecionar uma ideia de cada área para ser implementado, e a pessoa que deu essa ideia vai ganhar 1 ponto a mais no ranking do programa. Tá? Então, até sexta-feira, por favor, quem entrou lá e não colocou ainda, faça isso para que a gente possa computar. Olha, então, já que teve esse desafio da Gisele, eu vou deixar aquele mini pitch como um desafio também para vocês, então, acho que até o próximo mês, para vocês escreverem quem eu sou, o que eu faço, como é que eu contribuo aqui. Tem o slide, acho que vocês vão ter o acesso, né? E aí a gente faz a eleição, pode ser? Faz a eleição, vou fazer a eleição do melhor pitch, e aí vai ganhar mais 1 ponto, tá? E aí, para contribuir também com o que foi colocado aqui, quando a gente fala de oratória, não sei se vocês já conhecem a Conquer. A Conquer é uma academia de cursos, e ela tem vários cursos gratuitos, tá? Ele tem até aplicativo. Então, e eles normalmente têm gratuitamente um curso de oratória, que eu acho bem bacana. Então, quem tiver interessado, entender que esse é um aspecto que pode ser melhorado em si mesmo, fica aí a dica. Aí também tem outra, que é de comunicação verbal, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades, e eu mesma, Silvia, já passei por isso, de receber feedbacks da forma como eu falo. Às vezes a gente pode se mostrar um pouco mais incisivo, e isso pode prejudicar a nossa imagem, né? Então, tem um livro muito legal que se chama Comunicação Não Violenta. Quem não conhece pode buscar, tem na Amazon, tem físico também, e ele nos ajuda muito a entender sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o que nos leva, muitas vezes, a ter reações um pouco mais abruptas, rígidas ou agressivas também. E para a questão da postura facial, como é que é a postura, as expressões faciais, eu indico um Botox, né, que nunca falha, porque realmente é bastante difícil e a gente sabe. Pessoal, todo esse treinamento, assim como o primeiro, foi gravado na íntegra, está dentro da nossa plataforma da Academia de Clientes, então vocês podem acessar sempre que quiser. E do segundo módulo, como a Silvia já falou, também já está lá junto do e-book e junto da provinha, tá? Que é para que a gente possa fazer o ranking. Certo? Muito obrigado pela presença de todos. Mês que vem, dia 20 de março, a princípio, né, Vivi? 20 de março é o nosso terceiro módulo, de maio, E a gente espera todos vocês aqui. Obrigada.